Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, que todos os que vão me ouvir agora possam ter em consideração que Deus ama a toda a humanidade e que tem uma palavra de bênção para a sua vida hoje, de aprendizado na realidade. O que mais Jesus quer que nós façamos é ensinar, porque foi isso que ele fez. Ele ensinou os seus discípulos para que os seus discípulos ensinassem para outras pessoas a respeito da sua palavra. Jesus, nós estamos passando por um tempo de fome. Nós ainda vamos passar tempos piores. Tudo que nós sabemos que temos passado é profético, é bíblico, porque Jesus nos avisou de muitas coisas que aconteceriam antes da sua vinda e no momento de vida que teríamos na face da terra. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele deixou para nós a palavra. Deus, na sua infinita bondade, não nos deixou sozinhos no mundo, mas enviou o Espírito Santo para estar conosco. E nós queremos ler uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós leremos até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Bem, nesse tempo de fome que o povo está vivendo, nós temos visto pessoas até mesmo nas caçambas de lixo buscando pão, temos visto pessoas sentadas no comércio, à beira das lojas, esperando que alguém saia para pedir, às vezes, alguma ajuda para comprar um pão. Pessoas têm batido as nossas portas para pedir também o pão, e nós sabemos que a população ela está mesmo carente de fome. Há pessoas que estão em casa, mas que não têm o que comer por causa dessa pandemia e por causa também de muitas irresponsabilidades de muitos governos que nós temos acompanhado. E não só disso, mas é também nossa irresponsabilidade como cristão que tanta gente esteja passando fome. Porque eu creio que se as pessoas conhecessem a Jesus, elas não passariam fome, justamente porque Jesus é aquele que multiplica tudo que nós temos. E eu quero falar com vocês a respeito dessa multiplicação, porque Jesus ele é um ser, é um Deus. É Deus, e sendo Deus que Ele é, nós podemos clamar a Ele sempre. E nós não temos feito isso. Muitas pessoas têm falado das dificuldades que têm passado, muitas pessoas têm falado do emprego que perdeu, de pessoas que perderam seus empregos, mas que
estão desesperadas porque não sabem o que fazer. E nós começamos a pensar e a imaginar por que essas pessoas não sabem o que fazer. Nós sabemos que se nós ajoelharmos, se nós buscarmos a face de Deus, Deus, de qualquer maneira, Ele vai trazer o pão, Ele vai trazer o sustento, Ele vai trazer tudo que nós necessitamos até a nossa presença. Porque a Bíblia fala e nos ensina, a Bíblia num todo, ela nos ensina isso, mas nós lemos desde quando o povo entrou na terra prometida, que Moisés disse que aqueles que escolhessem andar nos mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor, correriam atrás dessas pessoas. Então, nós o que temos que fazer é nos dispor, nos despirmos e nos dispormos a buscar a face de Deus, a tirar toda a nossa capacidade de nos alimentarmos, de nos vestirmos e saber reconhecer que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos veste, é aquele que nos dá o calçado, é aquele que cuida da nossa saúde, é aquele que nos livra das pestilências. Porque o povo de Deus, tudo o que nós vimos, que eles passaram no Egito, Deus os guardou da pestilência quando eles resolveram andar nos caminhos do Senhor e obedeceram à voz do profeta Moisés. Nós também queremos dizer que Deus, muitas pessoas estão dizendo que essa pestilência é do inimigo, mas por que não ser mesmo a mão de Deus permitindo que tudo isso aconteça? Nós lemos no livro de 2 Crônicas que Davi, quando ele pecou, ele não quis cair na mão dos homens, ele pediu a Deus que Deus desse o castigo que deveria dar por ele ter feito o censo de uma maneira tão irresponsável do povo de Israel. E eu li que Deus, Ele mesmo mandou o anjo dele que estava a mão estendida. E enquanto aquele anjo estava com a mão estendida, 70.000 hebreus perderam a vida. Até que Davi resolveu assumir o erro dele perante Deus e falou com o Senhor que ele sofresse o dano e a família dele e não o povo. Então nós estamos vivendo dias que nós estamos ainda sem saber o que Deus vai fazer daqui para frente. Mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele dará para você todo o sustento, Ele dará para você toda a graça para você suportar esses tempos difíceis que estão vindo. Não nos esqueçamos do Deus que a Bíblia relata, do Jesus que multiplica pão, do Jesus que multiplica o pão não só físico, mas também o espiritual, quando nós nos despimos e nos dispomos diante dele. Que o Senhor possa dar a nós toda a sabedoria do céu, para que possamos suportar esses dias maus. Que Deus abençoe você, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor por essas pessoas, ó Pai, que estão passando tanta fome, não somente do pão, da matéria, mas estão passando fome de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ensina o teu povo a ser, ó Deus, grato a Ti. Ensina teu povo a ser dependente do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa alcançar a todos quantos precisa alcançar, Pai, nesse tempo de dificuldade. E que o pão nunca falte na casa daqueles que têm te pedido. Que o Senhor possa multiplicar na despensa dos teus servos, em nome de Jesus, porque o Senhor é perfeito e grandioso em bondade e também em justiça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.